Olá, estamos começando mais um Reaça e Comuna. Hoje a gente tem um monte de assuntos, né, Mário? Bem, primeiro eu vim hoje com duas cores que são maravilhosas, que fazem parte da minha personalidade, o verde do nosso querido presidente Bolsonaro e o rosa que faz parte da família, mas peço licença. Primeiro, gente, a gente é tão amador nesse negócio de fazer programa que só agora na 17ª versão que a gente vai pedir para você apertar o sininho, fazer aí um curtir e seguir, compartilhar e assinar o canal do Poder 360 no YouTube, ok? É dever de casa fazer essas e coisas. lembrando que toda semana tem Reaça e Comuna no canal do Poder 360. Feita a nossa pequena propaganda, depois a gente vai fazer propaganda do look da nossa comuna depois dos créditos. Vamos começar esta semana falando dos temas Beach Park. O que é Beach Park? Nós vamos fazer agora já propaganda do parque temático? O que é isso? Isso aí, na verdade, é a queda, né, dos ídolos de pés de barro da direita. O Dallagnol, que começou como aquele herói contra a corrupção, foi caindo em desgraça até chegar no ponto de que descobriram que ele pedia jabá, né? Isso aí é o típico jabá. Pedir para gente que contratou ele para fazer palestra, uma federação contratou ele para fazer palestra, sendo que procuradores são proibidos de fazer palestras remuneradas, e ainda pediu para que eles pagassem uma estadia para a família dele, a mulher e os filhos no Beach Park, em Fortaleza. Os procuradores e juízes podem fazer palestras remuneradas, porque são consideradas atividades, digamos assim, docentes. O que eu entendi lá dos diálogos do Intercept é que ele discutia, inclusive, com todo o respeito, apenas para usar uma expressão típica, com a cônjuge dele, que é a montagem de uma empresa, junto com outro procurador, para faturar com a visibilidade conseguida pela Lava Jato. Isso levou a um questionamento de que, poxa, se existe um conflito de interesses entre pessoas que ganham muita fama em operações que são muito rumorosas e depois são chamados para obter rendimentos disso. Ficar rico com o suposto combate à corrupção. Pois eu acho, no final das contas, sinceramente, que a culpa disso é do PT. Ah, sei. A culpa é do PT. A culpa de que ele, além do auxílio moradia, recebe auxílio férias no Beach Park é do PT. A culpa dele ter ficado com essa mentalidade toda empresarial é que, coitado, ele ficou 5 anos lidando com aquelas planilhas bilionárias, com aquele escândalo todo, com aquele dinheiro, era gente confessando dinheiro, gente falando de propina. Então, ele que entrou ali como uma pessoa... coisa patológica, né? Esse negócio de culpa do PT. A culpa é do PT. A culpa é do PT e de tudo aquilo ali. Porque quando ele entrou ali, ele era um jovem surfista e que frequentava uma igreja. Sim. Mas ele começou a ver aquele dinheiro todo, aquela coisa toda, isso de alguma forma... Ele se corrompeu? Não se corrompeu. É isso que você quer dizer? Não, isso de alguma forma entrou no imaginário dele. E mesmo ele, que é uma pessoa firme, de tanto lidar com aquele... Mas ele já tinha a história de que ele comprava casas no Minha Casa Minha Vida como investimento, não tinha? Eu não sei, mas o fato é que eu acho que isso é culpa do PT. Se ele tivesse ido investigar outros assuntos, ele teria tido outro tipo de influência. É a convivência ali com aquela situação. Sabe como é que diz na Bahia esse tipo de coisa? Moral de jegue. Ou seja, nenhuma moral. Esse pessoal não tem moral. Esse pessoal é imoral. O que está se descobrindo agora nos vazamentos é que essas pessoas nunca tiveram moral para falar contra a corrupção. Não, eu acho que se ele, coitado, ele foi contaminado por aquele ambiente ali e, graças a Deus, sobreviveu. Mas ele foi vítima do meio. O que ele está dizendo em defesa do Dallagnol é que ele se corrompeu. Não, porque você está dizendo, então, que o PT é corrupto e que o presidente Lula é corrupto. Você não. Tá vendo a confissão isso. aqui não online? Não estou falando isso. Você que está dizendo que ele aprendeu com o PT a gostar de grana. Quem aprende a gostar de grana é porque se corrompeu. Não, mas o negócio Eu só estou traduzindo as suas palavras. Mas você pode ganhar dinheiro de uma maneira honesta. Ele estava propondo uma forma que eu diria... imoral? Não, eu não diria imoral,
mas eu diria, como é que chamava Caixa 2 antigamente? Não contabilizado, porque ia ser através de uma empresa da cônjuge dele, que não era ilegal, ele mesmo não ia receber, ele ia receber pelas palestras, é uma coisa legal. Botando a mulher como laranja. Não, laranja é um julgamento de valor. Vamos para o próximo item da pauta. Suprema canetada. Ou com o Supremo com tudo, como se dizia no início de toda essa história, né, que remonta ao golpe contra a presidenta Dilma. O presidente do Supremo, o ministro Toffoli, tirou o Flávio Bolsonaro da reta, né? Digamos assim. Aceitou o pedido do próprio Flávio Bolsonaro e suspendeu os inquéritos contra ele, ou seja, ele não vai investigado. O problema maior ainda é que essa decisão do Toffoli atinge não se sabe quantas outras investigações sobre corrupção. Então, a luta contra a corrupção dele está cada vez mais bizarra. Parece uma luta a favor da corrupção. Olha, eu sou 100% a favor dessa decisão do presidente Toffoli. Surpreendente seria se você não fosse. Não, porque beneficia o grande senador Flávio Bolsonaro, o 01, filho do nosso querido presidente Bolsonaro, mas principalmente porque se fosse alguma coisa errada, eu teria visto uma crítica do ministro Sérgio Moro. E ninguém viu essa crítica. Então, se não existe crítica disso, é porque foi uma decisão absolutamente correta. Sabe o que eu queria ver agora? Aquele pessoalzinho de extrema-direita que foi pra rua pedindo pra fechar o Supremo, por que eles não continuam pedindo pra fechar o Supremo? Não, eu tenho certeza que se o ministro Moro não colocou nas redes sociais, ele fez até críticas à imprensa essa semana. Se fosse uma decisão ruim, errada, judicialmente, juridicamente errada, ele, com a firmeza dele, teria criticado. Se ele não criticou, é porque está certo. Isso aí. Vamos. O que mais temos? João Santana, nova temporada? Poxa, eu fiquei tão surpresa com o novo visual do ex-marqueteiro João Santana, que eu assisti todo o depoimento dele na Câmara, fiquei muito curiosa, né? Ele agora tá assim nesse visual meio ripongo da década de 70, parece que tá uma volta ao Bendegó, que era a banda dele, né? Ele até fala aí, ó, olha só no vídeo. Se eu retornaria na mesma área, e se retornar, nobre deputado, eu retornaria de uma forma muito diferente. Tanto naquilo que não precisa repetir, como também nos próprios métodos e técnicas. Esse tempo todo eu não consigo me separar um pouco disso. Eu tenho evitado renunciar, mas tenho estudado muito, eu sempre estudei muito. Mas também, eu não sei, estou fazendo também, voltei a fazer uma antiga prática minha, que é música. Eu também tenho muitas músicas, estou trabalhando muito com música. E aí, você acha que ele volta como marqueteiro? Eu acho você vê que tem um meia-culpa, né? Ele faz nesse depoimento um meia-culpa sobre ter aceitado o Caixa 2, mas dá uma guinada também para uma repaginada na vida, né? Voltando a ser o compositor do Bendegó. João Santana e a Mônica Moura, que são pessoas do meu convívio pessoal do passado, os relatos que eu tenho é que eles sofreram os maiores padecimentos enquanto estavam naquela situação, nas masmorras. Da Lava Jato. Nas masmorras que nós vivemos no Brasil, não só da Lava Jato, mas naquele momento ali. E dessas pessoas que viveram esse tipo de situação limite, tudo tem que ser relativizado, né, todos os comportamentos. Então, imagina o sofrimento que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, a mente dele é uma mente que tudo é muito calculado. Eu conheço bem ele. Então, ele sabe que ele, quando viesse assim, com esse brinco, com essa aparência, ele está aqui interpretando um personagem realmente de uma nova temporada. Claro que sim. Não que ele tenha feito isso para ir a essa audiência, mas ele sabe que todas essas forças que ele passou, todas essa força disruptiva, criou uma nova, mexeu com ele, e ele não quis esconder isso, e ele sabe que ir a público dessa forma também vitimiza e mostra para a sociedade o tamanho da... Você acha que é uma gestão de crise isso aí? Não, não existe o João Santana sem haver
um homem de comunicação, um homem artista, um homem que calcula cada passo que ele dá de alguma forma. Então, ele é um homem extremamente cerebral, embora seja também um ser humano Mas como nós. eu não sei, eu senti que houve uma mudança muito importante nele e estou curiosíssima para ver as novas composições do Bendegó. É só o que eu digo, né? Não, ele, sem dúvida nenhuma, foi a pessoa, foi meu mentor, inclusive, na área de marketing político. Inclusive, eu adorei o visual dele, achei muito mais autêntico, né? Você vê esses cabelos esvoaçando aí, soltos, sem estar domados, como era aquele... E achei que ele, inclusive, como marqueteiro, era uma pessoa contida. E ele parece que se soltou mais. Bom, A voz está mais para fora. Você estuda isso. Você não acha que a voz dele está mais para fora do que como a figura do marqueteiro? Bom, o que eu acho que vai acontecer com ele, e até já escrevi isso num livro meu, que vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o dono da Última Hora, como era lá o Samuel Weiner. Samuel Weiner. Na medida que o tempo passar e ficar mais distante no tempo, menos os defeitos e as críticas vão desaparecer. Ninguém lembra quanto que o Samuel Weiner recebeu do Getúlio para montar a Última Hora, que bobagem. E mais vai ficar as qualidades, as coisas importantes que o Samuel Weiner fez, entendeu? Mesma coisa do João. O João tem uma história que queira ou não, se goste ou não dele, é uma história importante dentro da história do Brasil. Ele mesmo fala que ele criou uma pequena multinacional do marketing político. Isso aí é o que vai ficar. E os problemas pontuais vão sumir. O que mais temos? Amo muito tudo isso. Nós estamos fazendo propaganda hoje mesmo, né? Amo muito tudo isso. Daquela lanchonete horrorosa? Não se preocupe, é só ironia. Mas que coisa doida, hein? Que currículo, não? O grande currículo para o cara ser indicado embaixador era ter fritado hambúrguer. Aí descobrem que, na verdade, ele nunca fritou nem hambúrguer. E sem contar, Mário, vamos falar só assim, hambúrguer não se frita, hambúrguer na chapa. É o filho 03, peraí, nós falamos do filho 01. Flávio Bolsonaro. Agora estamos falando do filho 03. E eu quero dizer uma coisa. Tá com saudade do 2. Carluxo, cadê você, Carluxo? Você tá tão calado. Bom, agora eu tô falando do 03, que foi indicado embaixador em Washington. Acho que o Carluxo devia se tornar embaixador na Venezuela, achar super a cara dele. Olha, eu acho só uma coisa, o Brasil está num momento espetacular. Maravilhoso. Presidente, o presidente disse que a economia está maravilhosa. O Bolsonaro disse que a economia está maravilhosa. Essas pessoas mentem e que não ficam nem vermelhas, né? Não mentem não. O presidente está vendo a realidade do jeito que ela é. Entendeu? Então, tá tudo maravilhoso, presidente. Tá tudo sensacional, o senhor tá com toda a razão. 15 milhões de desempregados, deve ser ilusão. Isso aí deve ser uma ilusão, miragem. Algumas pessoas estão com essa sensação. E tem um pouquinho também de economia. Mas continua aí. Você acha correto que uma pessoa já comece num cargo para o qual não tem nenhuma qualificação, a não ser filhinho do papai? E fritador de hambúrguer. Mentindo? Não, mas o problema é que ele não mentia. Ele trabalhava na lanchonete, ele não era questão do fritar hambúrguer, ele já usava diplomacia. Ele é aquele cara da lanchonete, gente boa demais. E que ficava lá falando bem com as pessoas. O funcionário do mês. Funcionário do mês. E nessa condição de funcionário do mês, ele se qualifica para ser embaixador como diplomata. Não, porque ele era o diplomata da lanchonete. Entendeu? Então, se ele tivesse fritado o hambúrguer, ele tinha que ser ministro, talvez, da agricultura ou da saúde. Mas como é esse diplomata da loja de hambúrguer, aí ele pode ser embaixador. E eu quero dizer uma coisa. O Brasil... Isso é uma justiça que tem que ser feita ao presidente Bolsonaro. Nós estamos exportando Bolsonaros. Nós estamos exportando Bolsonaros até para os Estados Unidos, uma coisa que não se fazia. É a única crítica. Dos americanos. Nós vamos exportar Bolsonaros para o mundo inteiro. E é por isso que eu sou a favor da implantação, da aprovação da mitocracia como regime no Brasil. Para que a gente tenha Bolsonaro para sempre e a gente produza mais Bolsonaros. Não é mitocracia, é patrocínio que fala. Patrocínio. Eu gosto mais de mitocracia, que eu acho mais bonitinho. E aí nós teremos o Bolsonaro II, e o Bolsonaro II, ao invés... A única crítica, não é uma crítica, presidente, mas é que ninguém esperava que fosse dar tão certo.
é que o presidente só teve 4 filhos e teve aquela... Como é que A chama? fraquejada. A fraquejada. Mas assim, aí a gente não tem a capacidade de atender o mercado mundial de Bolsonaros. Então, a gente só tem o presidente, que infelizmente... Tem o Trump. Não, o presidente Trump tem que é uma cuidar, espécie o de presidente tem que Bolsonaro cuidar do Brasil, americano. aí ele tem 4, vai mandar um para os Estados Unidos, vai ficar sobrando 3. Quer dizer, nós não temos muitos Bolsonaros para ocupar o mundo inteiro. Então, no Bolsonaro Graças a segundo, Deus é bom. o Bolsonaro segundo, ele vai ter logo uns 50 filhos, entendeu? E aí nós vamos poder encher o mundo de Bolsonaro. Se Deus quiser, esse é o Não vou nem cenário. comentar sobre essa parte aí. Bom, nessas bolsonarices de hoje, nós vamos ter a prova que esse homem não se qualifica para ser embaixador. Como não? Quantos idiomas o diplomata tem que falar? Um diplomata? Para entrar no Itamaraty. Pelo menos 2. Pelo menos 2. Ah, Ele fala inglês? Fala, né? É o que ele disse. Why he didn't have a chance, and when he received Starbucks where this is it's the caralho deu branco. Caralho, deu branco. isso aí, eu tenho que defender a família. Não, eu fiz uma pergunta objetiva. Para ser diplomata, precisa falar inglês ou francês ou espanhol como segundo idioma. Nosso amigo, né? Seu amigo foi Idolatrado. indicado filhinho de papai, pleiba da Barra da Tijuca, indicado embaixador dos Estados Unidos. Sabe falar inglês? Diga aí. A questão é a seguinte, o nosso querido Carlos Bolsonaro tem aquele raciocínio que é aquela água cristalina, entendeu? Então a família, às vezes, na hora de raciocinar, não raciocina da melhor forma do ponto de vista nosso, convencional. Então, ele está raciocinando da forma dele em inglês, que é muito parecida com a do Carlos. Porque o Carlos é que estava transmitindo as ondas cerebrais para ele raciocinar e estava atrapalhando ele. Agora, para essa questão de nepotismo, basta deserdar o candidato. Ele deserda, o presidente deserda. Eu tô estupefata que ele tá defendendo esse cara é burro. Não. Esse aí é o filho mais burro do Bolsonaro. Não é, não. Fizeram até uma piada, Mas né? se em português o Carlos já é confuso, Dizendo que um senador romano, né, Nero, pode indicar seu cavalo como senador romano, quem é que o presidente do Brasil não ia indicar o filho burro dele para embaixador? não é verdade. Porque ele é burro. Não, mas o Carlos é confuso em português, ele Carlos, posta estamos código. falando de Eduardo. Mas ele posta em código Morse, que é mais difícil de entender. Agora, o que o inglês dele também é um inglês Bolsonaro, porque o português Bolsonaro também é confuso às vezes. Então o inglês Bolsonaro também é confuso. É um jeito Bolsonaro de lidar com o idioma. Vou falar em inglês, hein? I rest my case. Desisto, eu desisto. Vou me tirar aqui e vou sair correndo. Eu quero dizer uma coisa. Essa defesa, Mário, pelo amor de Deus. Se o presidente deserdá-lo e o Fabrício Queiroz, por exemplo, que agora está inocente, graças ao Supremo, fizer uma adoção, acabou o nepotismo. Não tem nepotismo. Então ele pode ser nomeado. Isso é um insulto ao Itamaraty. Os diplomatas vão fazer greve. Sabe como é que eles defenderam isso pra mim? Eles falaram assim, uai, mas o Lula também indicou o Itamar Franco embaixador em Roma. Era filho dele. Era filho dele, o Itamar. Era filho dele. O Itamar era filho dele. Tá bom. Está provado que era filho dele. Uhum. O Itamar Franco, eu vou dizer aqui uma coisa. O Itamar Franco era filho do Lula e o Lula é dono do triplex no Guarujá. São duas coisas que ninguém, que a imprensa não quer mostrar. Vamos então para o Mídia e Poder? Mídia e Poder é ditadura? Eu tenho falado aqui, você tem esperneado de que nós vivemos hoje uma ditadura militar eleita no Brasil. Ele fica batendo o pé dizendo que não. Não existe ditadura eleita. Pois hoje não sou eu que está falando isso. Quem está falando é o sociólogo espanhol Manuel Castells, que diz que hoje o Brasil vive um novo tipo de ditadura, que é uma ditadura baseada em fake news, né? Que o presidente e seus filhos e seus seguidores parecem viciados em mentir, né? E aí ele diz que é um novo tipo de ditadura que vivemos. Então, concordou comigo. Prezado Manuel Castells, você é um homem respeitado. Quem sou eu para fazer qualquer crítica a qualquer coisa que você fale? Mas com todo respeito, eu acho que tem
dois erros aí na sua avaliação. Em primeiro lugar, um viés de imaginar que este é uma ditadura brasileira, porque esse fenômeno da fragmentação da mídia e das fake news e digamos assim, desse maremoto, desse tsunami de notícias onde o cidadão comum está afogado, isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Inclusive nos Mas você viu Estados o que ele Unidos. diz? Olha lá. Ó. Referência no estudo das redes, o espanhol diz que disseminação de informações falsas conduz país ao totalitarismo e educação é a única via para reverter o Não, mas isso acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece Sim, na mas China. a questão não é essa, é ditadura ou não é? Não, mas não é uma ditadura brasileira. A mentira é ele pegar e dizer porque os Estados Unidos, que é o maior exemplo de democracia do mundo, queira-se ou não, também está sendo vítima disso aí. E, em segundo lugar, eu acho que a referência que ele está dizendo é que antigamente, quando havia o cidadão Kane, ou seja, a família Frias, a família Marinho, a família Saad, a família que dominava o Estadão, como era o nome da família? Mesquita. Quer dizer, quando 5 ou 7 famílias dominavam o noticiário brasileiro e não havia essa fragmentação de notícia, aquilo lá era democracia? Aquilo ali não era democracia. E eu só estou podendo falar que você está com erro de avaliação porque eu estou aqui numa plataforma aqui de um portal de um jornalista que abriu isso aqui há alguns anos atrás. Independente. E está falando aqui, você tem 475 mil seguidores na sua página do Face. Então, o que está acontecendo é que as pessoas eram enganadas de uma forma antes, com a mídia tradicional, com a mídia comercial, como você chama, e agora elas estão sendo enganadas de outra maneira. Talvez estejam até mais expostas à enganação. Poxa vida, olha só, vamos ser justos com a mídia comercial. Nunca vi notícias falsas, descaradamente falsas, na mídia comercial. A gente via viés, certo? Agora, notícia descaradamente falsa, que eu lembro só a ficha falsa da Dilma, lá na Folha, algumas coisas pontuais, né? Que eram enviesadas. Agora, mentir, inventar... a tal da mamadeira, né? Que eu não vou nem repetir aqui para não ofender nossos ouvintes. Mamadeira de quê? A tal mamadeira. Eu nunca vi a mídia tradicional, comercial fazendo, né? Agora nós temos uma coisa que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E quando o ministro da Justiça fala, sou a favor da liberdade de imprensa, mas a gente, né, liga o alerta. Porque a nossa ex-presidenta Dilma, que foi acusada o PT foi acusado de implantar uma ditadura no Brasil, né? A presidenta Dilma falava que era a favor da liberdade de imprensa, ponto. Era a favor da liberdade de expressão, ponto. Ela dizia que se você não concordava com um canal, o que ela falava? Controle remoto. Quando o ministro da Justiça da ditadura militar eleita fala que ele é a favor da liberdade de imprensa, mas... Esse mas aí abre espaço para um monte de coisa, Mário. Bom, é muito perigoso. A questão é que nós estamos num novo ambiente de liberdade, não acho que num novo ambiente de ditadura. Esse novo ambiente de liberdade pode levar a uma nova forma de opressão, sim, como o outro ambiente levava. Eu acho que, de fato, a mídia convencional, a mídia comercial, não criava mentiras, mas ela criava um corte na narrativa mentiroso da realidade, porque ela omitia coisas. Sim. Ela não oferecia a verdade como um todo. Até porque a verdade... É verdade. A verdade é que não existe verdade. A verdade é uma... Agora, montar diálogos como se fossem verdadeiros... Desculpa, eu trabalhei mais de 20 anos na mídia comercial e eu nunca vi isso na minha vida. Pois é, mas vai aumentar hoje. Eu teve a pesquisa que 25% dos brasileiros não acreditam como chegou à Lua. Então, essa falta de crença nas coisas é uma doença do nosso tempo e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Então tá. Acreditar vai ser sempre uma opção. Vamos pro nosso quiz? Reação Comuna desta semana cheio de grandes questões do nosso tempo. O Ministério do Turismo lançou como slogan o Visit and Love Us, quer dizer, nos visite e nos ame. Esse slogan fofinho,
ele é reaça ou comuna? Olha, em minha opinião, esse slogan é absolutamente reaça. Primeiro porque ele remete ao Brasil ame ou deixo da época da ditadura. E segundo porque remete ao turismo sexual claramente. Né? A pessoa não tem que vir para cá para amar o Brasil. É muito estranho tudo isso. Eu acho tudo muito estranho. Você acha reaça? Acho. Eu acho super comuna, gente. Eu acho uma coisa assim super legal. Uma coisa assim de Amor. love and peace. Assim, uma coisa muito assim, aquele festival lá, como era o nome daquele festival lá da Califórnia? Woodstock. Bem woodstockiano, valeu. Tô vendo todo mundo fumando maconha. Assim, uma coisa bem... Eles odeiam maconha, Mário. Mas Não Love tem nada Us, a ver, assim, daqui a não. pouco vai estar todo mundo Porque cheio eles de gostam de bandana. turismo sexual, desde que não seja homossexual. Eu tô vendo o ministro de turismo fumando maconha, recebendo os turistas. E aí, meu irmão, vamos lá, numa boa. Vai ver mesmo. Vai ver ele saindo do coisa a qualquer momento. Ministra Damares também. E eu queria mandar um abraço. Ernesto, já é a terceira semana, Ernesto. Ernesto, me liga, Ernesto. Credo, é muito mau gosto. Eu tô Além de reaça, eu tô tem mau cultivando gosto. meu cabelo só pra deixar meu cabelo igual ao seu, que é lindo, maravilhoso, Ernesto. E a barba também? Você é meu gênero. Em breve é barba, Ernesto. Vamos. Ato falho. O presidente chamou o novo presidente do BNDES de Bebiano, que ele demitiu de maneira humilhante, o ex-ministro Gustavo Bebiano. Ato falho é uma coisa reaça ou comuna? Eu acho reaça, né? Porque reaça, você sabe, né, Mário? Desculpa, mas reaça é burrinho, né? O Bolsonaro é meio burrinho. Eu acho ato falho uma coisa comuna. O que tem a ver? Quero ver, vai. Não, porque não existe falha num líder comunista. Então, não existe ato falho. O presidente não cometeu um ato falho. O presidente, na verdade, quis dar um sinal público de que ele, da mesma maneira que não entrou com processo contra aquele rapaz que o esfaqueou, E o que foi estranho, porque ele vivia cobrando sobre quem mandou me matar. Aí depois que ele pode entrar com o processo para prosseguir, ele desiste. Pois é, da mesma maneira que ele fez isso, ele fez um gesto de visit and love us. Mandou um sinal de amor pro Bebiano. O presidente é só amor, gente. É só amor esse presidente. Bolsonaro, paz e amor. Cortar vestibular para transexuais. Isso é reaça ou é comum, O que né? você acha, Mário? Você tenho acha que dúvida, eu vou não sei. dizer, gente? Eu não sei o que você vai dizer. Olha só. Pensaram em vestibular específico para pessoas trans, para incluí-las, porque um dos problemas das pessoas trans que elas enfrentam no dia a dia é que elas não têm espaço no mercado de trabalho, elas não conseguem se formar, elas não conseguem entrar na universidade e acabam se prostituindo. Aí o governo, as universidades conseguiram, a universidade Unilab, conseguiu ter essa ideia de separar um vestibular específico para eles e o Bolsonaro cortou. O que é que ele quer? Ele quer que essas pessoas se prostituam. Ele não quer que essas pessoas sejam cidadãos plenos, que tenham mestrado, doutorado. Ele não quer isso. Né? É um pouco da parte da transfobia dele. Então, é absurdamente reaça ele ter impedido as pessoas trans de entrarem na universidade. Ministro Weintraub, eu acho super comum o que o senhor fez, o senhor está de parabéns. Aliás, se o senhor for aí, alguém da família Weintraub, eu acho que o senhor poderia, só a única crítica que eu faço, o senhor poderia avançar um pouco essa política pública e daqui a pouco fazer uma espécie de gueto e colocar os transexuais lá. Depois, talvez, mandá-los para um campo de trabalho, depois fazer um campozinho de... Não é campus, né, que você está falando? Não um campus universitário não, ministro. Um campozinho de trabalho. Concentração. É um lugar concentrado, um lugar para eles se concentrarem um pouco. E um gulag, manda eles lá para um gulag, que é uma coisa que o Stalin fez também. E aí de lá... Sacou a carta União Soviética. De lá eles estarão livres, porque o trabalho liberta, não era o que dizia lá naquele campo? Bora, havia. Vamos lá.
O Danilo Gentili fazendo piadas contra o atual governo. Isso é raça ou comuna? Danilo Gentili sempre será reaça. Sempre. Não importa o que ele diga, ele sempre será reaça. Eu sou absolutamente contra esse alvejamento de biografia que estão fazendo com esses arrependidos, sabe? Reinaldo Azevedo, Sherazade, Lobão. Pra mim, quem nasce reaça, continua reaça. E outra coisa, caráter não muda. Caráter não muda, a pessoa pode se arrepender de coisas pontuais, mas caráter não muda. Reaça, Danilo, você sempre será reaça. Para mim isso é comuna, porque quem faz piada contra o presidente Bolsonaro, contra os filhos do presidente Bolsonaro, os primos do presidente Bolsonaro, os parentes até 20º grau da família Bolsonaro, eu gostaria de dizer uma coisa, ô Danilo, eu sou aqueles que acham que tudo tem limite, o humor tem limite sim, e o governo é sério, o presidente é sério, o Carluxo é sério, todos são muito sérios, e isso tem que ser tratado a sério, o governo não pode ter piada. Então quem faz piada... O rosto nem queima, ele fala essas coisas, o rosto nem queima. Isso, o governo é muito sério, tudo é muito sério, e não poderia ser objetivo de piada, isso é coisa do PT e da esquerda, e para mim a esquerda já começa do DEM em diante, o DEM, o Centrão... Tem, né? Porque tem democrata Democrata, no nome. isso aí já é uma coisa estranha. Então, dali pra mim já é esquerda. Todo mundo que ele se decepciona vira de esquerda. Teve até um cara lá, reaça, que falou que o Deltan Tem uns caras lá do PSL pra mim que é de esquerda. Hitler virou de esquerda. Foi só desapontar ele que virou de esquerda. Tem gente lá no PSL de esquerda que tem que ser expulso pra mim. Tá bom. Chega, né? Acabou? Tá bom, acabou. Até a próxima semana. Como é que me love you bastante. Tá bom? Eu quero ser embaixador. Vou falar do seu look daqui a pouco, depois dos créditos. Tchau, bye. Ih, depois eu vejo. Adeus. I rest my case. Do you know what I'm looking for to become an ambassador, a Brazilian ambassador in Washington? And so... Fala melhor inglês do que o Eduardo. Chama ele aí. Você fritou hambúrguer também? Não, fritou não. Você passou hambúrguer na chapa? Unfortunately, I didn't. Então não tá habilitado. I just want to know where this Gostou do meu look? Where this look come from? Sandálias fulanita de tal. Fulanitas de tal. A saia é básico. I'm gonna a use... saia amo básico. I'm gonna use my Greenwald Portuguese. Fulanitas de tal. Tá parecendo o Glenn, né? Blusa pântano de manga, achei linda demais, não é? E as joias são da Soraya Campos. Soraya Campos. Essas marcas são de Brasília. Marcas de Brasília. A pântano, isso aqui são frutinhas do Cerrado. Frutinhas do Cerrado. Do Cerrado. E a saia, ela é feita, costurada lá em Ceilândia. Que linda! A cidade satélite de Brasília, para quem não está sabendo. Would you repeat, please? Ceilândia. Ceilândia. Goodbye. Ceilândia. Goodbye, adiós. Eu também puedo, No. Cuba no.